Amém. A nossa lição hoje, nossa primeira lição do trimestre, lição 1. Todos já estão com as lições abertas. O título é O Real Significado da Adoração e do Louvor. Olha, irmãos, essa lição aqui é polêmica. Ela é muito polêmica. Mas aí os irmãos vão poder dar a sua opinião, o que é para vocês realmente adoração na igreja, né? Porque a gente vê muito ajuntamento de pessoas, muita mão levantada, mas pouca adoração. Mas de imediato, o que é adoração e louvor para vocês? Chuta aí. Deixa eu começar. O que é? Não, a revista não vai falar especificamente o que é adoração e louvor. Pode procurar que ela não vai, especificamente ela não vai falar. São coisas simples que às vezes a gente tem uma dúvida, né? É que às vezes a gente pensa que é tudo igual, mas não é. Adoração, irmãos, é você se quebrantar, se humilhar diante de Deus. Você reconhecer que Deus é tudo e você não é nada. Por isso que fala o ato de adoração, o ato de humilhação. Louvor é você elogiar a Deus. Deus é todo poderoso, Deus é onipotente, onipresente. Você elogiar a presença de Deus. E a adoração é o quebrantamento. Por isso que hoje as pessoas fazem confusão do que é adoração e do que é louvor. Mas aqui o nosso texto do dia diz assim: ó, vinde, adoremos e prostremos, nos ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. O nosso síntese, o louvor e a adoração são os atributos que o verdadeiro cristão consagra a Deus. Então o salmista aqui, ele está convidando o povo a adorar a Deus. Mas por que convida o povo a adorar a Deus? O povo se quebrantar diante de Deus, o povo se humilhar diante da presença do Senhor. Hoje, os irmãos acham que quando as pessoas levantam as suas mãos para um ato de adoração, vocês acham que realmente existe um ato de adoração ou um mero formalismo? O pastor lá, o ministro me mandou levantar a mão, eu levantei a mão lá e fiquei, né? O que os irmãos acham? Que existe realmente um ato de adoração? No nosso meio? É. Depende dos corações, né? É isso que eu ia falar, é muito particular de cada um. Particular. A gente não pode julgar assim, né? Às vezes a pessoa levanta a mão e automaticamente. Está recebendo. Ou não. Ou vai num ato de emoção. Se todo mundo levantou, levanta também. É. Mas aí é que nem está falando, é particular. Particular, exatamente. A gente não sabe. Por isso que não cabe nós julgarmos. Mas, será que precisa de todo esse movimento aí para o pessoal adorar? Levanta a mão, senta, levanta, fica de pé. Olha para o seu irmão do lado, senta, levanta, fica de pé, olha, vamos levantar a mão, não sei o quê. Aí toca o teclado, aí toca uma música mais lenta, que vai falar com o povo, que vai mexer com o emocional do povo. Precisa disso? Não, né? Mas será que ele sabe o fundamento da adoração? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque nunca ninguém falou. Porque quando o ministro do louvor, vamos dizer assim, se ele falar, o povo vai entender melhor. Então o povo acha que a adoração é somente levantar naquele momento e chorar. Chorar, estou chorando. Aí depois sai do culto e continua fazendo as mesmas coisas. Não existe arrependimento, não existe quebrantamento. Esse é o problema. Entendeu? Porque quando o salmista chama o povo para adorar, ele chama o povo para se quebrantar diante da presença de Deus. Nos ajoelhemos, vamos repetir aqui o textual. Vinde, adoremos e prostremos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, ou seja, um ato de humilhação diante de Deus. Isso que tem que ser hoje. Não é que todo mundo vai chegar na igreja para adorar, tem que ajoelhar, não, mas reconhecer a soberania de Deus. Amém? Quem pode ler nosso texto bíblico rapidinho? Que hoje a lição vai ser voando. Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo-lhes tinha respondido bem. Perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? De tudo? Pode ler tudo, pastor, por favor. Ele respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. O escriba lhes disse: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus, e que não há outro além dele. E quem amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma, e de todas as forças,
E amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Irmãos, isso aqui, nessa passagem aqui, é praticamente a chave do Novo Testamento. Por quê? Jesus pega os mandamentos, não as leis, os 10 mandamentos e resume em 2. Então nós percebemos aqui que os escribas ficavam instigando Jesus para poder ou pegar um erro dele, ou pegar um erro de Jesus, ou se porventura ele transgredia a lei, mas Jesus sempre respondia muito sabiamente. Então, por que a gente vê aqui, Jesus, quando ele diz isso aqui, irmãos, Jesus disse muitas coisas. E você pode perceber na Bíblia, tudo que Jesus fala nos evangelhos, que é registrado que Jesus fala nos evangelhos, ninguém ainda usou a sua mente, a sua mentalidade para dizer o que ele disse. Pode perceber, da forma que Jesus fala, da forma que Jesus trata com as coisas, ninguém conseguiu falar aquilo que Jesus falou. Ninguém até Jesus havia falado aquilo que Jesus falou. Se a gente fosse ver, até fiz no comentário, vai dizer, no comentário eu falei que quem viveu antes de Jesus, os filósofos gregos, Sócrates, Platão, Aristóteles, que são os mais famosos, tem uns mais antigos do que eles, mas nenhum desses falaram como Jesus falou. Se você pegar exatamente aquilo que Jesus fala, ninguém fala. Aí a gente vai para a Bíblia, nem os patriarcas, nem os juízes, nem os reis, nem os profetas, nem Salomão, que foi o homem sábio, nem Moisés, ninguém fala como Jesus fala. Então aqui nós percebemos o quê? Que o fariseu, quando ele se aproxima de Jesus, o que ele quer? Ele quer pegar uma falha em Jesus. Ele quer pegar vamos dizer assim, instigar Jesus a cometer um erro para poder julgar Jesus ou para poder falar, tá vendo? Olha o que ele disse, mas Jesus, como quem diz, ele sempre sai muito sabiamente acerca das situações. É por isso, irmãos, que a gente está falando de adoração, e aqui ele está dando um exemplo aqui, é por isso que quando a gente for discutir acerca de algumas coisas, até com outras denominações que defendem certas práticas que nós não concordamos, nós temos que tratar sabiamente com as pessoas, porque você acaba ferindo, porque aquela pessoa muitas vezes está começando a ir para a igreja agora. O único modelo de adoração que ela tem é naquela igreja onde ela está. E às vezes a gente vai falar de uma forma agressiva, a gente acaba ferindo. E Jesus aqui a gente vê que ele nunca feriu. Ele pega os 10 mandamentos e transforma em 2. Ele infringiu a lei? Infringiu os mandamentos? Não. Porque tudo que está nos mandamentos é o quê? É amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então se a gente cumpre os 10 mandamentos, automaticamente nós cumprimos os 2 que Jesus deixou, que ele resumiu. Amém? Nossa introdução. Adorar e louvar são as duas faces de uma mesma moeda, muito cara para nós. Nosso relacionamento com Deus, isso é um fato. Que não adora ou louva ao Pai, sequer consegue se perceber como alvo do amor do Criador. Por isso, durante os próximos 3 meses, estudaremos a respeito dos fundamentos da nossa adoração e louvor a Deus. O objetivo é aprofundar nossa relação com Deus, muito mais que um árido e estéril exercício de diferenciações terminológicas. Nossas aulas serão momentos reservados para em comunidade, desenvolvermos nossa intimidade com Deus e o amor ao próximo. Então, por isso aqui que ele está dando esses exemplos, por quê? Porque quando nós adoramos a Deus, nos proximamos de nós, vemos que nós não somos nada. E quando a gente vê a situação do nosso irmão, nós também podemos perceber que a gente pode passar pela mesma situação que ele passa, ou ela passa. Então aqui, quando a gente realmente tem um ato de adoração, de realmente se prostrar diante de Deus, a gente fica mais humilde. Porque a gente reconhece a soberania de Deus, sabendo que Deus pode todas as coisas. Então isso, irmãos, quando fala acerca de adoração, nós temos que entender que é um ato de se prostrar diante de Deus. E se a gente reconhece que Jesus é tudo e nós não somos nada, automaticamente a gente também não vai se achar melhor do que ninguém. A pessoa se torna uma pessoa humilde. Quem pode ler aqui o tópico 1? A sincera dúvida de um escriba. A relação de Jesus com os líderes religiosos de sua época. O contexto no qual está inserida a porção bíblica de nossa leitura em classe demonstra bem a convivência tumultuada entre Jesus e autoridades religiosas de sua época. Quanto de sua entrada triunfal em Jerusalém, ele foi criticado pelos fariseus. Depois de expulsar os vendedores do templo, escribas e sacerdotes tramaram matá-lo. Irmão, sorteia aí.
Irmãos, por que Jesus expulsa os homens que estão vendendo no templo? Vamos lá. Por quê? Por que Jesus chega e expulsa todo mundo? Por quê? Por que os irmãos acham isso? Porque o templo é um lugar para Também. Adorar a Deus. O que mais? O que mais? Fala. Não sei se eu falo. Pode falar, pastor. Porque o pessoal estava fazendo, Gabriel, não muito diferente do que a gente vê hoje. Indo lá para o templo para levar vantagem, ao invés de ir lá para adorar, vou lá para vender isso, aquilo, não sei o quê. Eu estava fazendo do lugar que era um lugar de adoração, uma casa de comércio, de levar vantagem. Exatamente, irmãos. Mas tem duas tradições bizarras. Tem duas tradições que são bizarras nisso aí. A primeira, sabe o que eles faziam com os carneiros que vinham com uma mancha? Que não podia ter carneiro com mancha, ou cordeiro com mancha. Sabe o que eles faziam? Eles passavam um negócio lá para ficar branquinho e vendia como se fosse, vamos dizer assim, fosse sem mancha. Vendia isso. A outra, irmãos, é que quando o carneiro ou o cordeiro ele era levado para dentro do templo, a pessoa comprava, pagava por aquilo. Mas quando entrava para dentro do templo, a pessoa não via mais, porque ninguém podia entrar dentro do templo para poder ver o sacrifício. Isso não é um sacrifício do ano, sacrifício, vamos dizer assim, todo ano, mas um sacrifício diário. Então, quando comprava esse cordeiro e entrava dentro do templo, sabe o que acontecia? As tradições falam que ele entrava pela porta da frente e saía pela porta de trás. E nem matava ele. E depois ia lá para frente para ser vendido de novo. Jesus, sabendo dessas práticas, e como os irmãos falaram, sabendo desses abusos que existiam entre os fariseus, porque todos ganhavam. Você acha que o sacerdote não lucrava com isso? Como dizer assim, como é que quando a pessoa vai ter um show, vai ter um negócio que a pessoa tem que montar um negócio lá, tem que pagar, qual é o mesmo imposto que ela tem que pagar? Consignado, não é consignado que fala? Vai ter um show em tal lugar, a pessoa monta a barraca lá para vender o seu salgado, a sua água, o seu suco. Só que ela tem que pagar para quem está organizado ou da prefeitura. Então, na verdade, esses que vendiam ali, eles tinham que pagar, vamos dizer assim, uma propina para poder ter o seu comércio ali. Seu espaço, né? Exatamente. Então, Jesus vendo isso, essa artimanha deles, o que Jesus faz? Jesus fala assim: minha casa não é casa de vendas, minha casa é casa de oração. Vai lá, chuta tudo, derruba tudo. Há um tumulto ali. Aí eu pergunto para os irmãos: vê se alguém quis prender Jesus na hora. Foi tudo acumulando. Tá? Depois prenderam Jesus que se entregou. Mas nós vemos, meus irmãos, que às vezes as coisas é mais profundo do que a gente imagina. Aí você pega, como o Marcos falou, se a gente for trazer para nós hoje, irmãos, o pastor antigamente, na Santa Ceia, que eu congregava lá, ele falava assim: irmãos, está parecendo na época de Jesus. O culto rolando, a Santa Ceia rolando, e as irmãs vendendo Avon, vendendo Natura no meio do culto, irmãs. Que é isso? Vamos assistir o culto e tal. Então ele usava mais ou menos isso. Mas o que nós percebemos, irmãos, que estava debandado o negócio. Então eles achavam que ficava ali para lucrar com o sacrifício. Vamos lá, senão a gente não ficar só daqui não termina. Sacerdotes. Pode continuar, irmão. Onde parou? Sacerdotes, escribas e anciões tentaram constituir provas para uma acusação de blasfêmia, indagando sobre sua autoridade. Sacerdotes e fariseus quiseram prendê-lo. Herodianos e fariseus buscaram induzi-lo ao erro de insubordinação contra César e saduceus. Procuraram embaraçá-lo com uma questão a respeito da interpretação da lei. O que acontece, irmãos? Por que eles não conseguiram provar nada contra Jesus naquele momento? Porque na verdade ele não era lugar de vender. Não era mesmo. Ali não era lugar para comércio. Porque o cordeiro, normalmente, a pessoa que tinha a sua criação, o que ela fazia? O cordeiro sem mancha lá começava a tratar desde pequeno. E quando ia crescendo, e quando estivesse muito bonito, ele ia sacrificar no templo. Mas também existiam as questões que a gente vê até quando Jesus foi apresentado, que quem não tivesse condições tinha que ter 2 pombas, uma pomba, 2 bolinhos, uma coisa assim, para as pessoas mais pobres. Então as pessoas ficavam ali, né, mas não na porta do templo,
Porque eles estavam ali exatamente na porta, nos arredores, porque existia também um comércio popular, o comércio de rua naqueles dias já existia. Mas não ficar na porta do templo, como quem diz, ficava muito nítida a questão da total displicência do povo com cerca do templo. Já não existia mais um respeito acerca de estar na casa de Deus, acerca de estar na frente da casa do Senhor. Então o que a gente vê? E também a mentalidade deles acerca de como fazer o sacrifício, de como teria que fazer a questão do sacrifício para passar para o povo. Então a gente vê, meus irmãos, que existia, é complicado, porque o que acontece antes, parece que acontece hoje também. O povo paga, mas não leva, vamos dizer assim, está pagando, já está da maneira errada, está pagando, mas ainda não levando. Então por isso, irmãos, que a gente tem que entender uma coisa, entendeu? Deixa para lá, vamos embora, né? A dúvida do escriba. Eu vou ler. Em meio às tantas embates, um daqueles religiosos parece fazer uma pergunta de vocês que ouviram de segundas intenções. É só até aqui, irmãos. Então, por isso que você vê, quando os escribas eles chegam para Jesus para perguntar alguma coisa, sempre existe uma pergunta capciosa. Sempre eles vão querer pegar Jesus em alguma coisa. Jesus curando o sábado, está vendo? Ele curou no sábado. Jesus sendo com os prostitutas e com os pecadores, está vendo? Jesus está sendo com as prostitutas e com os pecadores. Está vendo? Ele está lá com uma prostituta lá e está perdoando os pecadores. Quem é ele para perdoar pecados? Então eles sempre tentavam cercar Jesus para poder pegar Jesus em algum erro. Mas o que nós percebemos, irmãos, por isso que é necessário nós termos sabedoria nos momentos que as pessoas nos indagam, principalmente às vezes de outras denominações. Porque que nem a gente estava falando no começo, a gente não sabe como que está a fé daquela pessoa. Porque às vezes as perguntas são feitas para nós, às vezes a pessoa faz uma pergunta para nós de forma simples, mas tem outras que fazem de formas capciosas, de uma forma para tentar te pegar em alguma coisa, tá vendo? Você não tem amor, você é um legalista, você é um fariseu. Então ela tenta pegar nós para poder, ao invés de nós ajudarmos, falar que a gente não tem amor ao próximo. Então Jesus aqui, a gente fala que é a dúvida do escriba, está o título aqui, mas a gente vê que eles não tinham dúvidas. Eles não tinham dúvidas acerca dele, porque eles conheciam a lei à risca. Eles conheciam as leis de Moisés de capa a capa, vamos dizer assim. O Pentateuco eles conheciam de capa a capa. Então eles conheciam todas as tradições, eles conheciam. Então quando eles faziam umas perguntas para Jesus, eles queriam pegar Jesus em alguma coisa para tentar apedrejar Jesus. Assim como fizeram com Estevão, caluniar ele. Então por isso que pode perceber, quando vinha um fazer, não vinha só um fazia a pergunta, mas os outros estavam em volta como testemunha. E sempre estava em lugar, você pode perceber, eles nunca pegavam Jesus sozinho, tipo vai, um e o outro fazendo uma pergunta. Não, pegavam muitos e no meio de uma multidão, sempre quando tinha muita gente, para poder fazer a pergunta para Jesus. A declaração de Jesus, diante de uma a declaração de Jesus, o 3, diante de uma afirmação tão radical, que corria diretamente com a natureza do culto sacrificial judaico, enfraquecido, mas ainda existente naquela época, Jesus assegurou ao escriba que suas convicções o aproximam do reino de Deus. Por que ele diz que se aproximavam as convicções dele do reino de Deus? Porque quando Jesus fala para ele, explica para ele acerca do que é os mandamentos, ele concorda com Jesus. Jesus fala, não, você está próximo do reino dos céus. Porque de uma certa forma, ele aceita a mensagem de Jesus. Ele está aceitando aquilo que Jesus está falando. Ele não está debatendo com Jesus, não. Então como quem diz, se a gente olhar por esse lado, é isso mesmo. As leis, os 10 mandamentos são amar ao próximo como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Isso resume as leis dos profetas. Porque quem faz isso cumpre a lei. Então a gente percebe, cumpre os mandamentos. Então a gente percebe que tudo que vai se fazer, quando ele aceita, Jesus fala, você recebeu o reino dos céus. E aqui continuando, Jesus denuncia mais uma vez aqui neste texto que a adoração não tem relação com o que possuímos, isto é, com o capital financeiro, social e intelectual, está entre parênteses, que temos, mas com aquilo que somos. Ou seja, irmãos, não é quem dá mais na igreja que é o maior adorador. Às vezes o pastor fala assim, não, eu estou pedindo oferta, adorar é um ato de ofertar é um ato de adoração. Quantas vezes vocês já não ouviram isso? Quantas vezes vocês já não ouviram isso? A adoração é um ato, a oferta é um ato de adoração. De fato é.
Porque se a gente tem não é de Deus, o que nós temos aqui é tudo emprestado. Alguém vai levar alguma coisa dessa terra aqui? Não. Vai levar alguma coisa? Do caixão lá, tem caminhão de mudança no velório? Não tem, então vai ficar tudo aqui. Mas, irmãos, aí como está sendo ministrada esse ofertório? Porque às vezes, o que fala no ofertório? Você tem que dar mesmo, tá? Eu acho, irmãos, eu já passei por situações que eu vi 15 minutos ministrando a oferta. Para mim isso é um absurdo. Um absurdo 15 minutos. Aqui eu nunca vi. Aqui acho que o pastor fala bem rápido, levanta a mão, glória a Deus, aqui está escrito tal, no versículo acabou. Mas teve igreja que eu já passei, 15 minutos ministrando a oferta. 15 minutos. E quando vai fazer o apelo, é 2 minutos, tem alguém partindo lá, não tem, amém, que Deus concedeu a oportunidade. 15 minutos para a oferta. Aí eu pergunto para os irmãos, fica naquilo. Então, irmãos, tem que dar porque precisa, porque tem que dar, você tem que dar tudo que tem, você tem que dar o seu melhor. Mas não explica qual é o seu melhor. Não explica qual é o seu melhor. Às vezes quer tirar, vamos dizer assim, até a pele da ovelha. Entendeu? Mas será que tirar a ovelha dando a sua pele é um ato de adoração? É um ato de adoração a ovelha dar a sua pele? Quer ver uma coisa, irmãos? A mulher, aqui a gente vai falar mais para frente, mas a mulher que ofertou naquele dia, que deu as 2 moedinhas lá, que Jesus viu e falou, essa, né? Como é que fala? Essa foi a que deu mais. Eu pergunto para os irmãos, ela teve que passar fome, ela teve que passar frio, ela não tinha onde morar, e deu tudo que ela tinha ali, ela deu ali. Tudo. Os irmãos acham que ela passou fome, passou por toda a nudez, para poder dar tudo ali? Não, irmãos, ela deu o seu melhor. Ela deu o melhor que ela tinha, ela deu com o coração aberto com sinceridade. Porque às vezes se confunde a passagem. Acha que a gente tem que passar fome, ficar, vamos dizer assim, passar necessidade para poder dar na igreja. Está errado isso. Está errado. Quando fala do melhor que ela tinha, porque ela deu com toda a sinceridade. Porque o que os ricos faziam? Os ricos vinha aquele monte de moeda, jogava no gasofilácio, é isso, né? Gasofilácio, para fazer barulho, para dizer, eu sou um cara bom, eu dou muita coisa para ele. Mas eles tinham em abundância. Mas qual era a intenção do coração deles? Mostrar que eles estavam dando. O que aquela mulher fez? Ela deu, mas ela não queria mostrar para ninguém. E ela não teve vergonha do seu pouco ela dar na igreja. Porque às vezes as pessoas vai dizer assim, tem R$1 ou R$2 no bolso e fica com vergonha de ofertar. Então não tem que ter vergonha. É o seu melhor naquele momento. Tem que ofertar. Você sabe que tem uma oferta ali. Não é tudo que você tem, mas é o seu melhor naquele momento. Então oferte, como agora nós vamos fazer. Então, meus irmãos, é por isso que nós temos que tomar cuidado quando se ministra. Vai dar o bilhete único, aí você vai ficar, não vai ter como, né? É o melhor que ele tem. Eu estava preocupado com o meu coração, o meu pé. Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado quando se fala isso. Quando se diz essas questões, quando se entra nesses pormenores, nós temos que tomar cuidado. Quem dá com alegria lá no céu, então, entenda que isso, quando fala do seu melhor, irmãos, não é, eu dei tudo que queria essas igrejas. Infelizmente, irmãos, nós temos pessoas que caem nessas coisas. A pessoa vai lá, vende a casa, dá casa para a igreja, e depois não tem onde morar, porque o pastor falou que vai dar, que vai dar outra. Ou se fala que você tem que ofertar com adoração, que você dando 10, Deus vai multiplicar em 1000, irmãos. Por favor, irmãos. Oh, meu Deus do céu, o pessoal cai em umas coisas dessas. O evangelho da prosperidade. Então, a teologia da Acho que a prosperidade. regra já existe, né? Para você contribuir com o dízimo, e a oferta é o que o seu coração mandar, né? Dar o melhor. Com certeza. Não, o dízimo, assim, tem umas denominações que não defendem a questão do dízimo. Mas como a gente está numa instituição, que a nossa igreja defende o dízimo, eu penso assim, se você faz parte dessa igreja, você tem que dar o dízimo, porque essa aqui está no estatuto da igreja, o dízimo. Né? E o dízimo não é antibíblico. Mas o dízimo é só do Antigo Testamento. Não tem nada disso. Você Mas dá tá no estatuto, meu irmão? não está na parte da Você igreja? já colocou no estatuto, tem que ver. Mas O estatuto tem que nem Fala da questão do bacalhau. Ele acabou de Não, criar. fala do estatuto da igreja no sentido de, está lá no estatuto do parágrafo tal, todo crente tem que dar o dízimo.
mas é a nossa tradição de dar o dízimo, né? Assim, é a nossa tradição, a gente dá o dízimo. Então quem não concorda em dar o dízimo, irmãos, infelizmente está no lugar errado. Eu penso assim, agora se está aqui, dá o dízimo. Agora tem uma oferta, é voluntária. Agora eu pergunto para os irmãos, quando a gente dizima da maneira correta e oferta da maneira correta, falta alguma coisa para nós? Não falta. Agora se você quiser dar além daquilo que tem que dar, o que acontece? É com você e Deus. Então, mas a pessoa muitas vezes, não é questão que a pessoa, o que acontece, sabe o que Assim, quando você dá de você e Deus, não de alguém que está mandando você dar. Isso, exatamente. Não, não é alguém que está falando para você instigando, porque o problema, irmão, sabe o que as pessoas dão o carro, dá a casa, dá o documento do carro, a escritura da casa na igreja? Sabe por quê? Porque não é por amor a Deus, não é isso, é porque ela vai receber 10 vezes mais. Se coloca na cabeça dela que ela vai receber 10 vezes mais. Então é por isso que é a barganha. É a barganha. A gente vive no país da barganha. Infelizmente isso veio há 15 anos atrás. Eu acho que a melhor forma de entender o dízimo é na prática. Quando você começa a dar o dízimo, automaticamente você começa a ter uma vida melhor. Exatamente. Esse lado, a melhor forma de entender o dízimo é na prática. Fica um ano dando dízimo e fica um ano sem dar o dízimo. Você vai entender o que é o dízimo. Olha, irmão, eu sou dizimista já faz uns 18 anos. Por aí. Uns 18 anos. Eu aprendi a dar o dízimo num culto de doutrina. O meu pastor ele fala assim, olha, você é jovem, você é adolescente, ele está me ensinando sobre o dízimo. Se sua mãe der R$1 para você, tira 10 centavos e dá para Deus. Irmãos, eu não me arrependo dos primeiros 10 centavos que eu dei até hoje. Não sou rico, não tenho posses, não tenho casa na praia, nem sítio, mas Deus nunca deixou prova, irmão. Todo mundo passa. Dificuldades todo mundo passa, mas Deus sempre supre as nossas necessidades. E outra coisa, o seu coração fica leve, e quando fala lá em Malaquias que abrir a janela dos céus e vai derramar uma bênção em abundância, irmãos, entenda que não é questão que a pessoa vai ficar rica, abastada, porque se todo mundo for rico numa face da terra, não vai ter riqueza natural para todo mundo. Vai ter que passar dificuldade. Mas o que nós. Deixa eu fazer uma pergunta para você como Marcos. Não é como capciosa, não. É quem não paga o dízimo. Tipo assim, eu não pago o dízimo porque para mim o pastor que vai ficar com ele está roubando. Então por isso eu não pago o dízimo, Jô. É assim, eu não pago o dízimo, Jô. Eu fico assim. Posso falar a minha opinião? Irmão, o pastor nesse dia ele explicou exatamente isso aí também. Ele falou, irmãos, é o seguinte, se você der o dízimo para a igreja e eu pegar o dízimo e gastar, isso é um problema meu. Você faz a sua parte. Ele, claro que a gente conhecendo ele, sabe que ele vai fazer isso. Mas o que ele quis dizer? Quando o pastor ou o dirigente faz isso, é um problema dele com Deus. Não, eu tenho essa opinião também. Assim, a pessoa, tipo assim, se a pessoa não está dizendo se aquilo vai influenciar na salvação dele, isso eu quero saber. Aí já é mais profundo. Viu, Marcos? É esse. Aí já é mais profundo o negócio. Porque quando ela não dá o dízimo, ela está fazendo duas coisas. Ela está blasfemando contra a igreja, ela está se rebelando, porque automaticamente ela quer influenciar outras pessoas a não dar também a se rebelar. Não necessariamente, se ela guarda para ela. Mas aí, pode perceber, pelo menos as pessoas que eu conheço, irmão, não, eu vejo que sempre quer incentivar outras. É uma outras. pessoa excelente, mas ela fala assim, Jô, o pastor está roubando, está fazendo isso e isso. Está na cara, que é o pastor dela, né? Ela sabe. E eu vou dar dízimo, ele tá para ele vai roubar? Bom, muda de igreja. É a melhor coisa que ela faz, porque ela está chamando o pastor de ladrão, ela está falando um monte de coisa, e sem contar que ela está mexendo com o jeito de Deus. Então a melhor coisa, para não blasfemar, é melhor apartar, irmão. Agora que eu aprendi assim, se o pastor vai fazer, ele pode fazer o que se ele quiser, pisar no dinheiro, rasgar o dinheiro, pode fazer o que quiser, eu fiz a minha parte. Foi o que eu aprendi de menino fazer isso, eu fazia a minha parte. E eu vi no decorrer da minha vida na Bíblia, lendo a Bíblia, estudando, eu vi que realmente essa é a melhor maneira de você ficar com consciência limpa e também não questionar acerca de quem está recebendo. Não vou falar, não? O que eu penso, né, Gabriel, a respeito disso? Tradicionalmente, nós nos acostumamos assim, né? Eu concordo com o que você está falando, acho que é por aí mesmo. Eu vou entregar o dízimo, e assim, daí para frente, o que acontecer com ele, eu tenho que entregar para eu ficar com a consciência limpa. Agora, por outro lado, tradicionalmente, a gente meio que se colocou numa zona de conforto, e ninguém, eu me incluo nesse ninguém, tem coragem de, sabe,
questionar, as igrejas deveriam ser um pouco mais transparentes, porque assim, quando a gente olha lá para a igreja primitiva, a Bíblia diz que eles tinham tudo em comum. Tudo em comum. Se qualquer um de nós, em qualquer igreja, a gente for perguntar o que está sendo feito, a gente vai ser taxado de rebelde, de não sei o que, estou se levantando contra, quando na verdade isso deveria ser uma coisa muito comum. Eu acho que eu tenho o direito de saber, né? Eu tenho o direito de discordar de algo, de ver. Vamos fazer uma reforma, não sei, não, espera aí, eu estou de acordo, a maioria está de acordo. Esse que é o nosso problema. E aí, essas dúvidas, esses senões aí, eles acabam suscitando esses problemas, essas dificuldades da pessoa imaginar, ou às vezes até ter certeza de que o dinheiro dela está sendo mal empregado ou até mesmo desviado. Ouça bem, por que muitas comunidades aí estão crescendo, e igrejas mais tradicionais como as nossas estão perdendo espaço? Exatamente por conta dessa falta de transparência. Falta de transparência. Ninguém sabe, né? Quantos anos a gente está construindo aquela igreja do Belém? Já nem sei. Quanto tempo faz que está aquela construção lá? Esse menino aqui não era nem nascido. A igreja não era nascida. Eu lembro dela, ainda que tinha eles faziam evento e era meio um galpão grandão, não estava eu já estava aqui, a gente começou a contribuir, o pai da Ingrid sabe disso, a gente começou a contribuir com a compra daquele terreno em 93, 94, eles não eram nascidos. 93 eu tinha acabado de nascer. Também era não. São essas coisas. Se alguém viesse a falar assim, olha, a nossa igreja, a nossa comunidade, entrou X, saiu X, saiu X para isso, aí eu quero ver, né? Falar. Aí A profundidade é maior, né? são essas coisas que acabam suscitando dúvidas e fazendo até algumas pessoas a pecar. Mas por isso que às vezes, sabe o que acontece? É por isso que a gente vê que cada um, né, que infelizmente não está correto, deveria ter uma prestação de contas. Mas já que não tem, se a gente for entrar nisso aí, olha, política de igreja, irmãos. Olha, quem já se envolveu sabe como é que é. Bom, irmão Marcos sabe como é que é isso aí. Se começa a se envolver, é melhor que você nem saiba. É melhor, não é verdade, irmão Marcos? É melhor que a gente não tenha nem saiba. Vai abalar a nossa fé. Não é abalar a nossa fé, porque senão a gente começa a olhar com desconfiança para todo mundo. Você começa a olhar com desconfiança para todo mundo. Então, infelizmente, deveria ter uma prestação de contas. Mas, né, como quem diz, né? Vamos lá. Salva o céu. Vamos lá, tópico 2, a respeito da adoração individual. Possíveis definições para o louvor e adoração. Ele é uma pergunta. Provisória e precariamente podemos descrever a adoração e louvor como um estado de consciência onde se reconhece simultaneamente a grandiosidade de Deus e a efemeridade da condição humana. É a busca insaciável por mais da pessoa, de Deus, sem nenhum interesse alheio a esse fim. É desejo pessoal de dedicar o máximo de si a Deus e ao próximo. Partindo dessas ideias, fica evidente que existem níveis e intensidades diferentes na adoração, louvor, não necessariamente uma hierarquia ou uma escala. Irmãos, por isso que está falando individual, como a gente está falando no começo. Quando a pessoa está na presença de Deus, quando ele está sentindo a alegria de Deus, você sente vergonha de alguma coisa? De chorar, de levantar a mão, de falar em língua estranha. Quem é batizado com o Espírito Santo aqui? Todos são batizados, né? Mas você sente vergonha de falar em línguas, de adorar a Deus? Eu não vou perguntar faz quanto tempo que não se alegra, não. Pode ficar tranquilo. A pergunta é, irmãos, a gente não sente vergonha. Você pode ver que às vezes o mais alto pastor, mais, vamos dizer assim, mais tradicional, quando você tem a presença de Deus, tem coisas que não dá para você ficar contendo a presença de Deus, ficar segurando. Tem coisas que é expressões mesmo. Por isso que ele fala que é uma individualidade de cada um. E outra coisa também, por isso que a gente aprende, meus irmãos, que a gente não tem que adorar a Deus por aquilo que Ele pode nos dar, mas sim por aquilo que Ele é. Porque às vezes, não estou julgando o individual de cada um que nós estávamos falando no começo, porque às vezes as pessoas falam para adorar a Deus para receber algo em troca. Hoje, a gente vê muitas pessoas levantando a mão, infelizmente,
caindo nisso. Claro, nesse meio, muitas pessoas têm encontro com Deus, porque às vezes não tem a noção do que realmente é uma adoração a Deus. Mas pela sua simplicidade, não vou dizer inocência, mas pela sua simplicidade, Deus, Ele opera. Mas irmãos, quando a gente está na presença de Deus, quando a gente está no nosso individual com Deus, nós temos que adorá-lo na beleza da sua santidade. É por isso que Jesus, quando ele fala com a mulher samaritana, o que ele diz para a mulher samaritana? A hora vem. E os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É espírito e verdade. Mas antes ele fala, nem neste monte e nem naquele monte. Quando ele falou dos montes, sabe o que ele estava simbolizando? Quando Jeroboão fez o templo na tribo de Dan, e fez um templo em Betel, porque o povo não descia até Jerusalém. Então ele fala, esse aí, e lá em Jerusalém, haverá templos que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O que é verdade? É sinceridade diante de Deus. Quando a gente está ali na presença de Deus, orando e se nos derramando na presença de Deus, a gente vai falar, ai Jesus, eu quero uma casa nova, Senhor, eu quero um emprego novo. Irmão, levanta sua mão, que Deus vai te dar emprego novo. Não, irmãos, adoração não é isso. Adoração é você falar, Jesus, eu pequei, eu errei, Jesus, eu sou fraco, eu sou falho, me ajuda a melhorar. Porque o Senhor é poderoso, eu não sou lá, mas o Senhor é tudo, é isso. É isso, é um ato de adoração. Eu não sei cantar, mas pode ficar tranquilo que eu não vou cantar não. para dar um movimento não. Mas quando é isso que é um ato de adoração. E o louvor é, Senhor, Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és tremendo, Tu és misericordioso, Tu és compassivo. Então isso você está elogiando a presença de Deus. Então quando se fala, não, vamos adorar, porque Deus, Ele vai nos dar muitas coisas, muitos bens materiais, irmãos, infelizmente, biblicamente falando, isso não é adoração. Isso não é adoração, é quando está ministrando louvor e nós reconhecemos os nossos erros e os nossos pecados que todos nós temos, e as nossas falhas, e as nossas dificuldades que nós temos. Isso é um ato de adoração. Isso é um ato de adoração. Então, por isso que é o individual de cada um. Vocês conhecem o erro do seu irmão? Quando você vai adorar a Deus, você fala, Senhor, meu irmão, que pecador. Não, irmãos, isso é um ato de adoração, um ato individual, que você vai reconhecer o seu erro, o seu pecado. Mas se você orar para aquela pessoa pedindo para Deus perdoá-la. Não, mas aí a oração que você fala como Jesus fala, fecha a porta do seu quarto, no seu pai ser secreto, que ele vai te ouvir. Ele não está falando da questão da petição. Mas quando a gente está falando de adoração, é um ato individual de nós para com Deus, é um ato que você vai renovar as suas forças diante de Deus. Aí, quando a gente orar para o nosso próximo, a nossa oração vai ser mais eficaz. Ela vai ter mais, vamos ter uma ênfase melhor e maior, e a pessoa vai conseguir, vamos dizer assim, receber aquilo que nós temos, vai acabar passando para o outro. Por isso, já teve essa experiência? Está naquele fervor na igreja, você está cheio do Espírito Santo, né? Você já teve um ato de adoração, você está cheio, e você abraça aquela pessoa, ela sente a mesma coisa que você? Ela também chora, ela também adora a Deus? Não é assim? Porque você já está cheio, você já teve o seu momento, e agora você vai passar para outro. E é isso que acontece. Às vezes no momento de adoração, às vezes acontece isso. Mas você primeiro precisa estar cheio para passar. Agora você vazio vai passar para quem? É bom que uma pessoa estiver cheia, se não tiver nada, foi abraçar uma pessoa que está cheia. Então é isso, irmãos. O ato de adoração é um ato individual. Vou correr aqui. A espontaneidade e simplicidade da adoração. A adoração não pode ser mecanizada. Celebrações como tarde de adoração, noite de adoradores, pode ter um último apelo mediático. Irmãos, isso aqui é uma opinião do autor, mas a gente vai falar sobre isso. Mas não possui garantias espirituais. É possível a realização de cultos com outros fins políticos, econômicos, pessoais, que não há adoração. Então, irmãos, por isso que a gente estava falando no começo, a questão de adoração. Aquele escudo. 3 cultos para você ser um verdadeiro adorador. 7 passos para você possa ser um grande adorador. Irmãos, não é mecanizado. É autoajuda, né? É autoajuda, é. Bom, boa, né? Autoajuda. O que é, meus irmãos? Por que a gente fala? Se fala de adoração, muito de adoração, mas não fala o que é adoração. Não fala o que é louvor. Quantas vezes os irmãos já viram o ministro falar o que é adoração, o que é louvor? Quantas vezes? Nem no grupo de louvor de adoração.
Aliás, isso tem que ser corrigido. Eu não queria entrar nisso, mas já que você disse. Chama todos eles para esse semestre, por favor. Porque às vezes, meus irmãos, quem está ministrando lá na frente não sabe muito o que é. Então, né? Infelizmente. O irmão Marcos é mais polêmico, né? Quando você dá uma adoração de verdade, é inocente. Quando a pessoa está adorando em espírito e verdade, muitas vezes é Sabe o que inocente. acontece, irmão? Às vezes acontece o seguinte, às vezes a pessoa, na sua simplicidade, Deus acaba operando, porque às vezes ela está sentindo, ela está ouvindo aquele hino, mesmo que quem está ministrando não sabe, não está falando o que é, mas a pessoa dentro de si, sem conhecer, sem ter, vamos dizer assim, uma noção maior, ela na sua simplicidade, ela adora. Ela fala, Senhor, aí aquela letra daquele hino entra dentro dela e ela reconhece. E aí você pode ver que é uma coisa diferente. Agora você pode perceber, quando a pessoa está levantando a mão por levantar, ela fica com a mão levantada. E às vezes chora, mas não sente, vamos dizer assim, o pesar da presença de Deus. O pesar no sentido de o Espírito Santo mostrando o que é o erro, o que é o acerto daquela pessoa. Então o ato de adoração é nós reconhecermos o que? A grandeza do Senhor. E quando fala aqui da mecanizada, é aquilo que a gente estava falando no começo. Irmão, senta, levanta, olha para o seu irmão, olha para a sua irmã. Olha, quando eu tenho ministrado a palavra, irmãos, olha, graças a Deus, eu não uso esse negócio. Olha para o seu irmão, não que eu sou nada contra. Olha para o seu irmão, fala para o seu irmão, olha, dá uma glória a Deus aí. Irmãos, se você um dia entrar no YouTube lá, se você já viu o ministrando, você não vai ver nenhuma coisa dessa. Benefício da misericórdia de Deus. Muito obrigado, Jesus. Mas a questão é, meus irmãos, imagina você. Bom, eu e o Marcos aqui somos casados, né? Imagine você, Marcos. Cara grandão, do lado da sua esposa, e de repente não teve lugar no culto, você está no culto, você está no culto, um cara grandão do lado da sua esposa. Aí o pastor está pregando lá, ele fala assim, irmãos, olha para o seu irmão e não sei o quê. Aí o camarada lá vai olhar para sua esposa e vai falar, irmão, olha não sei o quê. Aí ele vê que o negócio não está dando resultado, vai vendo. Isso não é segredo não, isso acontece, hein? Isso não é mito, isso acontece. Olha, coloca testa com o irmão que está do seu lado. É doido. Entendeu? Acontece ou não acontece? Olha na bolinha do olho que está do lado do seu irmão. Agora você imagina, a esposa do irmão casada, está ali, e às vezes aquela pessoa que está ali do lado também é casada. Mas às vezes está chegando agora para o evangelho, eu nem perco meu tempo, irmão. Sinceramente, eu nem perco meu tempo olhando para o lado. Minha esposa também não, ela já tem mais ou menos o temperamento de eu nesse sentido, ela nem perde tempo. Mas às vezes na simplicidade do irmão, que está do lado do irmão convertido, e às vezes a esposa do irmão Marcos, que já está mais tempo de igreja, já conhece esses negócios aí, não vai, mas às vezes o irmão fica forçando, mas é a simplicidade dele. Então, irmãos, isso aí, imagine o constrangimento que é. E eu não vou nem dizer mais, porque nem compete, né? Mas isso aí é um dos abusos que nós temos. Mecanizado, levanta sua mão, senta, levanta, vira de lado, dá cambalhota, dá um pulinho, abraça, pisa na cabeça do inimigo, que é totalmente antibíblico, e não sei o que, abraça o seu irmão que está do seu lado, busque 7, 8, 9, 10 pessoas, abrace 10 pessoas. Isso é mecanizado, irmãos. Por isso que a gente está aprendendo a ver que não que a nossa igreja é mais tradicional, a gente está condenando o tipo de adoração que se fazem em outras denominações. Não é isso. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, eu concordo com o autor da revista e com o comentarista, porque é exatamente isso. É exatamente isso que está acontecendo, esses abusos. E aí, o que acontece? Imagina, se porventura não fosse o irmão Marcos é crente, mas esse é um camarada não crente dentro da igreja. E de repente ele vai buscar a esposa dele, está lá na porta, vendo todo aquele negócio, mas não entende direito. Como é que vai ser? Como é que vai ser? Terrível. 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 Mas aqui, ó. Briga e mais briga dentro do trabalho. Está indo para a igreja para quê? Para ficar fazendo com os irmãos aí, não sei o quê, ficar abraçando os irmãos? Adoração precisa disso, irmãos. Adoração é um ato individual, mas quando você está cheio, é lógico. Eu, como um obreiro casado, eu não vou chegar e dar um abraço numa irmã. O máximo que eu posso fazer é dar um abraço no irmão, porque Deus age com ordem e decência. Entendeu? Eu vou abraçar um irmão, como já aconteceu, pela misericórdia de Deus. Estava na igreja que eu estava lá, falando de missão lá na frente, um amigo meu me veio lá na frente do Espírito Santo, não só eu, mas tinha muitos ali, foi batizado do Espírito Santo também, ficou perto da gente ali, naquele calor, foi batizado. Alguém precisou nem abraçar o meu rapaz. Agora vou precisar, imagina eu, um obreiro da igreja, né, pai de família, aí está lá a irmã, a jovem,
e eu chegar lá, dar um abraço e crescer. Pô, irmão, eu não tenho nem cara para fazer isso. Bom, o Espírito Santo nunca vai mandar eu fazer isso, porque isso é totalmente antiético, isso não tem um pingo de respeito. Eu, pelo menos, eu penso assim, não sei se os irmãos pensam, eu também não sei se os irmãos que vão, de repente, ver esse vídeo vão pensar também, mas eu penso assim. Ah, mas e se o Espírito Santo de Deus mandar? O Espírito Santo de Deus, eu creio que jamais vai mandar fazer uma coisa dessa. Eu creio nisso. Eu não sei se os irmãos concordam. Mas o que os irmãos acham? Hã? Eu acho assim, Gabriel, a gente só não pode fazer a gente só não pode fazer de toda regra uma verdade, né? Existem exceções, né? E existem momentos, talvez momentos raríssimos, muito raros, que alguém pode se sentir tocado, né? Até para trabalhar de Deus mesmo, isso é o que eu penso. E quando for realmente o trabalhar de Deus, aí não há confusão, não há maldade, não há malícia, né? Não há malícia. Acho que, na minha opinião, a gente só tem que tomar muito cuidado para a gente também não generalizar e não passar para a questão da santidade em demasia, né? Não. Porque, por exemplo, existem algumas pessoas aqui na igreja, algumas irmãs inclusive, que eu me sinto muito à vontade de cumprimentar essas irmãs e dar um abraço nelas. Não são todas. Não são todas, né? É uma questão de bom senso. Na questão, na hora de discernimento, eu entendi. Não, lógico, né? Mas eu quero dizer assim, Marcos, é que nem um homem casado, lógico, tem irmãs na igreja, que eu conheço já desde quando eu era pequeno, não tem problema nenhum. Eu vou, abraço, aí beijo, ele dá um abraço nele. A Jo, se você conhece o Jair, que estava aqui na sexta-feira, conheço a esposa e ele há muito tempo, a gente vai, abraça, né? É uma bênção. Aí não há maldade, não existe maldade, não, porque já me conhece, eu já conheço. Agora eu estou falando de situações assim de repente, que no momento a gente vê que vai dar problema. Sim. Eu estou querendo dizer assim, uma situação às vezes forçada pela pessoa para poder ter um acesso a outra. Sim. Entendeu? Tanto o irmão para com a irmã para com o irmão, porque às vezes existe esses abusos. Eu estou dizendo, agora o agente de Deus, ninguém pode impedir. Então, é questão de. Assim, a gente só não pode, de fato, generalizar mesmo. Exceções existem, né? Quer ver uma coisa? E a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu, como líder de jovens, eu não vou sair cumprimentando as meninas, né? Com beijo, com abraço, jamais. Primeiro que eu vou virar o tiozinho da suquita, né? Não sei se vocês lembram disso aí, lembra? Não muito bem com você, mas eu lembro. As meninas não viram isso. Depois vocês busquem no YouTube, não lembro disso aí não. Então assim, depois vocês pesquisam. Eu não vou querer ser o tiozinho da suquita, de jeito nenhum. Mas exceções existem. Existem irmãos aqui que eu considero assim como minhas mães. Não, é que nem você nasceu aqui, eu nasci mais tempo em Itaquerão. Então em Itaquerão, as moças, as irmãs, a gente cresceu junto, então eu não vejo problema. Agora tem outras pessoas que já há outras restrições. Tem muito gaiato. Naquela época eu não era casado, eu era solteiro, adolescente, então, mas hoje não, hoje é diferente, eu sou um pai de família, então é diferente. Então eu não vou chegar no culto e, bom, vamos lá, vai. Adoração como acesso individual a Deus. Eu vou ler aqui a última parte. Jacó teve um encontro inacessível com Deus e Paulo teve sua visão de mundo reorientada. Então, meus irmãos, o que Jacó teve aqui no caminho de... quando ele estava a caminho lá de encontrar o seu irmão? Ele teve um encontro com Deus. Ele precisava ter aquele encontro com Deus. Depois de tudo aquilo que ele tinha feito, aí Deus foi e abençoou todas as suas finanças, mas até então ele não tinha um encontro com Deus. O que está faltando hoje, meus irmãos, para muitos de nós, é um encontro verdadeiro com Deus. Mas Deus prosperou Jacó, Deus livrou Jacó, Deus abençoou Jacó, mas até então ele não tinha um encontro verdadeiro com o Senhor. Ele não tinha tido encontro. Então a gente vê, nem da igreja, a necessidade de nós termos um encontro real com Deus, né? Eu não sei se os irmãos já tiveram, mas a gente vê que muitos têm essa necessidade. E é necessário que a gente venha sempre se encontrar com o Senhor, mas a gente não tiver nem o primeiro ainda, um encontro real com Deus,
O encontro mesmo, aquele negócio forte. Não estou falando de batismo com o Espírito Santo, estou falando de um encontro forte mesmo com Deus. De você estar na sua casa, fazer uma oração e sentir aquele negócio que você nunca sentiu na sua vida. Entendeu? Até mesmo dentro da igreja. E aqui quando fala de Paulo, ele estava o quê? A caminho de Damasco. Ele estava querendo o quê? Perseguir os cristãos. O que Deus faz? Deus dá uma nova, Maria Oriental que está falando, uma nova visão acerca das coisas que ele deveria fazer. Então, ele teve o quê? Um encontro real com Jesus. Por que está falando do Antigo e do Novo Testamento? No Antigo Testamento até fala que aquele anjo no Vale do Jaboque era o quê? Era o próprio Jesus, né? Alguns defendem que é o próprio Jesus. Mas a gente vê que ainda não fala de Jesus assim abertamente no Antigo Testamento, mas Isaías que fala em algumas partes. Mas quando a gente vê no Novo Testamento, nós estamos falando que é exatamente Jesus, Jesus que aparece para o apóstolo Paulo na mente de Damasco. Então, meus irmãos, às vezes, e ontem, o apóstolo Paulo não era qualquer um, não. O apóstolo Paulo, tudo aquilo que ele sabia, se colocou como esquerdo, ele já falou sobre isso. O apóstolo Paulo, ele era um homem inteligentíssimo, sábio em toda a lei judaica. Ele tinha até uma cadeira cativa no Sinédrio, porque ele não deu seguimento, mas ele teria uma cadeira cativa no Sinédrio e ainda ia receber muito por isso. Mas teve um encontro com Deus. Não adianta a gente ter muito conhecimento, não adianta querer saber muito, tem muitos teólogos, é muito bom estudar, mas se não tiver encontro com Deus, às vezes tudo que a gente sabe não vai valer de nada. Alguns desafios na adoração em comunidade: cerimonialismo, legalista e cultura. Nunca normas para se prestar no culto são necessárias e a própria Bíblia traz orientações. Entretanto, um culto que se considera em ritos cerimoniais. Então, meus irmãos, sem contemplar a atuação do Espírito Santo. Então, o que a gente vê hoje? A gente vê, meus irmãos, infelizmente, uma religiosidade no meio da igreja, uma cerimônia. Até mesmo a igreja católica, ela fala língua estranha, você sabia disso? Tem um momento lá que ela, no meio da missa, ela fala assim: agora eles vão falar em línguas. Aí tem um papel lá e fica falando línguas, mecânico. É cerimonial, uma cerimônia. E a gente vê às vezes dentro da igreja, dentro da igreja, é aceitável. Às vezes a gente pensa também que dentro da igreja, você acha que todo mundo que está falando em bicicleta está sentindo a presença de Deus? Ou o Espírito Santo de Deus está falando? Não, é um cerimonial. É um cerimonial, porque quando você está falando em bicicleta, você não está inconsciente. Você sabe o que você está falando, mas a gente só fala quando a gente está cheio do Espírito Santo. Porque está sentindo o desejo de falar. Agora tem outros que às vezes falam línguas que nem a língua mais estranha chega perto daquela. Eu não estou criticando nem julgando. O que eu estou querendo dizer, irmãos, é que às vezes a gente percebe certas coisas aqui, a gente fica ali na porta ali, então a gente tem que ficar olhando para a igreja, não julgando, entendeu? E nem sabendo quem é quem, não é nada disso. Mas a gente às vezes percebe, porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não vai falar língua, se o Espírito Santo amém, amém, glória a Deus, aleluia. E daqui a pouco, um minuto se passa, pode ser o irmão? Tá olhando pro irmão do lado. Um minuto que se passa, já está conversando de novo. Entendeu? Então a gente percebe o quê? Que é cheio de Espírito Santo mesmo. Então, irmãos, tomemos cuidado com isso também. A irreverência assumida como elemento litúrgico. Em nome de uma suposta modernização, ou para usar o termo técnico, a aculturação, algumas igrejas perderam suas identidades, não se percebem como manifestações históricas do reino de Deus. São apenas menos ajuntamentos sociais. Não há nenhum sentimento de reverência nesses locais. Para certos grupos, ir ao shopping, ir à igreja, significa a mesmíssima coisa, literalmente. O louvor é um espetáculo de pirotecnia espiritual. Às vezes, nada mais do que muito choro e gritos. Outras vezes apenas pulos e aplausos, letras repetitivas e a exaustão, vazias de conteúdo bíblico e até mesmo em sentido lógico. Povoam certas igrejas, dão de atrair o público jovem, tendo transformação em um local de entretenimento. Irmãos, o autor aqui pegou um pouco pesado, não pegou? Pegou, né? Mas o que os irmãos acham? Música eletrônica dentro da igreja? É o remix? Pagode dentro da igreja? Irmãos, não tenho nada contra ritmos, nada. Né? Mas, irmãos, o que o pagode instiga a pessoa a fazer? Dançar. Pecado. Pecado. Não, mas eu estou falando assim, dançar. Tem algumas denominações que pessoas traz
a coreografia, uma dança para a igreja, né? Algumas falam que é bênção, né? Outras falam que não. Mas o que acontece é o seguinte, que a gente vê. Já tá dando quanto tempo aí? 55 minutos. 55 minutos. Então o que a gente percebe? Eu vou falar só 5 minutos, tá bom? Pode ser? O que a gente percebe, irmãos? O que o pagode instiga a pessoa a fazer? Dançar. O que o funk instiga a pessoa a fazer? Dançar. O que a música clássica ensina a pessoa a fazer? Dançar. Não, uma música clássica? Uma música clássica mesmo? Tipo a gente tem aqui? Tocar. Uma orquestra? Não é que nem aquele irmão lá, aquele rapaz tocando violino, a pessoa, né? Mas o que eu estou querendo dizer, meus irmãos, o que o comentarista está querendo dizer é o seguinte: a gente vê hoje show dentro da igreja. Não vou dizer, né? Mas eu não acho certo, irmãos, tirar os cultos da igreja que é um lugar santo e fazer de pula-pula e corre-corre. Eu particularmente não concordo. E sai fumaça de dentro do negócio, não sei o quê. Aí quando eu pergunto para os irmãos, Jesus pregava assim? Simples, mas alguém vai dizer, mas é para atrair os jovens. Eu não estou querendo ser tradicionalista, não estou querendo ser, vamos dizer assim, saudosista, não. Mas tem coisas, irmãos, que às vezes o que era bom atrás não precisa fazer mais nada. O evangelho é simples. Agora as pessoas fazem várias mudanças, fazem vários ritmos para atrair os jovens, e a pessoa não tem a noção de que é estar num baile funk do que estar na igreja. Olha, eu vou te contar uma coisa. Eu fui convidado para estar numa vigília na Renascer, aqui embaixo, perto da Bosca. Vigília, hein? Coração. Cheguei lá, fiquei assustado. O povo montaram o tatame de lado assim, o povo jogando videogame do outro lado, o povo andando de skate dentro da igreja. Rapaz, eu fiquei assustado. Vigília, né? Vigília dos caras. Você correu em casa, vestiu. Como é que chama aquele negócio? Você correu em casa, vestiu. Como é que chama aquele negócio lá que você usa para o Eu estava me achando na academia. Eu falei, meu Deus, de onde? Mas sabe o que acontece? E depois teve pregação, eu fiquei olhando assim. Mas o que acontece é o seguinte: a gente vê que o evangelho ele é se colocado de uma forma frágil para as pessoas. O evangelho, o que é a palavra de Deus? Jesus, por isso que Jesus fala, quando você está falando assim, Jesus prega aquele sermão do João capítulo 6, e ele fala das pessoas que só vão atrás dele por causa de pão, e os 70 que já tinha feito várias maravilhas quer ir embora, e Pedro fala, mas Jesus, todo mundo está indo embora. O que Jesus fala para ele? Pode ir também. Mas a palavra é muito dura. Não, se quiser estar incomodado, ninguém fica incomodado, pode ir embora. Aí Jesus, o que Pedro fala para ele? Para quem iremos nós? Só com três palavras de vida eterna. Hoje quem ouve isso? Quem quer hoje em dia ter restrições? Hoje a gente está numa sociedade que essas pessoas querem fazer aquilo que quer. Não que a igreja proíba. Mas você tem que saber, nós sabemos dentro de nós o que é certo e o que é errado. A gente sabe. Nós sabemos. Mas as pessoas às vezes querem maquiar, e às vezes ouvindo o pastor falar, às vezes as denominações que querem reformular acerca da liturgia, não vou dizer liturgia, mas acerca do que é adoração, do que é estar na presença de Deus, quer reformular, e as pessoas falam assim, mas ele disse isso, então para mim está bom. Ele está ensinando isso, então ele conhece, ele sabe o que é certo e o que é errado. E aceita. Então por isso que a gente vê hoje tudo isso acontecendo dentro da igreja. O significado realmente da adoração e louvor. Eu vou ler aqui, perguntar-se a respeito do que é adorar é um ótimo indício de que você está muito perto de experimentar a plenitude da presença de Deus. Lembra do escriba cheio de dúvidas. Irmãos, se nós temos algumas dúvidas, ora e peça para Deus. Aqui a gente está tirando algumas dúvidas. Estamos esclarecendo algumas coisas. Mas de repente é tudo aquilo que for falado aqui. Mesmo assim você tiver dúvida, não seja por isso. A Bíblia aqui, ó. Pode ler e ver como Davi adorou. Mas Davi dançou, né? Quando ele estava levando a arca, ele dançou porque ele estava cheio do Espírito Santo. E que dança que era aquela? Você sabe da cultura da época como é que era? Qual que é a nossa cultura? Dança é dança. Parado é ficar parado. Agora naquela época o que acontecia? A forma de adoração deles, se você vai na África, como é que é a forma de eles adorar lá? Dançando, dançando, cultura. Mas ali quando se dança, eu acho que vai até cortar aí. Hoje, irmãos, infelizmente, tem uma certa capital do Brasil muito famosa aí, que hoje existe o bar gospel, a cerveja gospel, a bebida gospel, e aí a mulher vai, o jovem e a pessoa vai num baile desse, num barzinho, é barzinho que eles falam,
existe uma pulseira para falar ser comprometido se não é. Aí tá tocando a música lá, você tira a moça para dançar e tal. Irmãos, só Jesus, né?